Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença. Made Amazônia hoje vai fazer uma viagem ao seu mundo interior. Você sabe essa energia que tem aqui na natureza? Você todo dia vem contemplar, vem viver, vem conhecer. Você agora vai saber que a energia que você tem dentro de você vai lhe fazer muito bem. Mas como que eu vou descobrir essa energia? Aqui, vamos lá? Da onde vem essa energia que existe no nosso corpo? O que é energia do nosso corpo? O que você diz, Sueli Moraes, que é a nossa especialista? Dudu, nós somos seres vibracionais, nós somos seres energéticos. Okay. Você vive vários dias sem comer, vive vários dias sem beber, mas você não vive um segundo sem energia. Tanto é que quando uma pessoa está num centro de reabilitação ou está numa UTI, por exemplo, como é que é medido essa vida, se a pessoa está viva ou não? Enquanto aqueles aparelhinhos ficam oscilando, pip, pip, você tem vida. Quando ele faz um traço reto, não há mais vida. Então tudo que há na natureza vibra, tudo tem vida. As árvores têm vida, nós temos vida, a terra tem vida. Tanto é que também nós somos uma composição da terra. O planeta Terra é 70% água, o seu corpo é 70% água. Nós temos na Terra vários minerais e no nosso corpo também existem vários minerais. E dentre eles, nós temos 4% de ferro. Aí é que entra a nossa ciência do biomagnetismo, atuando no sentido de equilibrar essa energia que existe no seu corpo. Quando ela vai perdendo, quando vai baixando a frequência, é quando os órgãos começam a adoecer. E então o biomagnetismo ele entra para equilibrar essa água. Ao equilibrar essa água que vai se acidificando com adoecimento, o ímã entra para equilibrar e reduzir essa acidificação e, por consequência, evitar o avanço do desenvolvimento dos micro-organismos nocivos e que te adoecem. Biomagnetismo, então, é um tratamento. É um tratamento. Ok. Quando o nosso corpo entra num processo, eu vou falar popular, de falência, algumas energias vão acabando de lá. Sim. Mas eu posso dizer que essa é uma energia similar a uma energia que o liga à luz, é o mesmo princípio? Sim, é o mesmo princípio. E como é que a gente alimenta essa energia que está no nosso corpo? Você alimenta através do equilíbrio da frequência dos teus órgãos quando saudáveis. Okay. Cada órgão, para que ele seja considerado saudável, ele trabalha numa determinada frequência. À medida que ele reduz, que ele vai reduzindo essa frequência ou que sobe demais, então há um adoecimento. Então essa falência vai ocorrendo à medida que esses órgãos vão entrando em desequilíbrio na sua frequência. Então é quando o biomagnetismo entra para equilibrar isso aí. Bom, o biomagnetismo, na verdade, ele acaba sendo um primeiro passo para uma recuperação de energia que está se extinguindo? O biomagnetismo ele age, como eu falei no começo, equilibrando o pH do teu corpo, né? Okay. Quando você trabalha as duas polaridades de um ímã, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar esse terreno biológico, olha, ele vai aproximando cada vez mais, e aí ele vai juntando e ele dá uma pancada, ele dá um choque no micro-organismo que é nocivo ao corpo. Aí ele morre. Ao equilibrar o pH, ele fica num ambiente que é desfavorável. É como se você tirasse um peixe da água, ele começa a se debater. E foi dessa forma que a primeira doença que foi eliminada com o biomagnetismo foi a AIDS. E a segunda foram os diversos tipos de cânceres inoperáveis. E dessa forma, o biomagnetismo ele vem avançando de forma um pouco lenta, porque existem muitas resistências com relação ao avanço dos tratamentos naturais, porque ímã, terra, natureza, plantas, é o que Deus deixou para que nós
fôssemos curados, não é verdade? Então, esse tratamento natural, não invasivo, ele nem sempre é muito aceito por algumas áreas do conhecimento. E o biomagnetismo trabalha dessa forma. Ele não é invasivo, ele não usa medicamentos, mas também ele não é incompatível com a medicação que você usa. Muito pelo contrário, ele vai entrar somando, ele elimina a toxicidade, que é aquilo que a gente chama de efeitos colaterais. Ele entra tirando essa toxicidade e o teu corpo recebe somente aquilo que é bom. E o biomagnetismo, os ímãs, eles vão potencializando esse teu tratamento. Olha, o que ela está falando, eu vou traduzir para um português mais simples, é o seguinte: tudo que existe na natureza, a natureza cura. Tudo. Tanto é que os povos originários têm cura para qualquer tipo de doença que eles têm na natureza. O que acontece no dia de hoje é que os indígenas estão sendo expostos às doenças daqueles que supostamente são civilizados. São doenças que eles não têm ainda. Mas como eles descobriram como curar uma gripe, uma febre num passado muito longínquo, descobrirão como curar o câncer, desde que o tempo e a natureza lhe proporcionem essa oportunidade. O que ela está dizendo é que grandes indústrias farmacêuticas fazem todo o esforço do mundo para que esse tipo de tratamento não avance. Por quê? Porque é um tratamento natural. Portanto, o gasto e o dispêndio que você tem é a recomposição da sua energia. Exatamente, exatamente. Quem foram os primórdios disso? Quem começou com tudo isso? Quem começou com tudo isso foram os antigos egípcios. Os antigos egípcios, eles já sabiam, nos primórdios da civilização, que nós somos seres frequenciais. Tanto é que o estudo, por exemplo, de um rim perfeito veio de lá. O estudo de um coração perfeito veio de lá. Então, hoje, deu origem àquilo que se chama de frequenciais. Tem pessoas, tem áreas do tratamento da saúde que trabalha com frequenciais. Ou seja, se você está com um rim com uma frequência baixa, você usa o frequencial de um rim perfeito, de uns olhos perfeitos. Através de energia. Através da energia. Okay. E aqui no Brasil nós temos indústrias que trabalham e que produzem esses frequenciais. São empresas, são laboratórios cujos funcionários só são físicos e químicos. Então, um negócio bem interessante, Dudu, que quando eu visitei um laboratório desse, o funcionário ou o pesquisador, o cientista só entra através da leitura da sua frequência. E essa leitura da frequência é feita através dos dedos, porque qualquer área do teu corpo, você pode ter a tua vibração de vida, a tua vibração completa em termos de saúde. Então, ele põe o dedo e você já sabe se você está dentro ou se está fora de uma frequência de saúde. Então, se você estiver fora de uma frequência de saúde, você é colocado de lado, vai para tratamento, depois que você se recupera, você volta. Por exemplo, você teve uma briga em casa, você vai sair com a tua frequência alterada, porque aquela briga te adoeceu. Então, você quando chega em determinado lugar, você pode ter ou não um equilíbrio, uma razão suficiente para trabalhar na lógica, para resolver aquele assunto. E o biomagnetismo, por exemplo, se você tem duas peças dessa e você coloca aqui nos lóbulos frontais do teu cérebro, você pode equilibrar e você pode entrar num estado de, como diria, de tranquilidade para resolver e para pensar e para relaxar, para dar um resultado mais satisfatório àquela situação que exige de você uma solução. Eu vou comprar um negócio desse pro final do mês. Como é que eu vou pagar minhas contas, meu Deus? Não, eu vou descrever para o que eu entendi, o que ela fala. Para nós, que somos cristãos, que gostamos da natureza e das palavras do Senhor, quando você morre, a sua energia sai do seu corpo. Isso é a alma. Sim.
A alma, ela pode ser, até se alojar em algum lugar, ou mesmo ficar no espaço que alguém pode assimilar ou pode não assimilar. E tudo que eu estou dizendo aqui não é científico, é observação pessoal, não tem nada a ver exatamente com isso. Como que as pessoas podem fazer para fazerem um teste como esse para saber a sua energia ou a sua frequência de vida? Você hoje já tem aparelhos, aliás, não só hoje, isso já são equipamentos já de longas datas, de séculos que foram desenvolvidos, onde ele mede a sua frequência. Nós temos vários aparelhos de simples manuseio, como um aurímetro, por exemplo, ele vai medir se você está com uma energia de saúde ou com uma energia de doença. Se você está com uma frequência alta ou com uma frequência baixa. Nós temos equipamentos de biorressonância magnética que lê o seu corpo inteiro através de leves toques. Você toca e ali ele vai fazer um escaneamento no teu corpo inteiro para saber as suas tendências a adoecimentos ou os adoecimentos já estabelecidos através da frequência. Então ele vai lendo o teu fígado, o teu rim, o teu pâncreas, a tua tireoide, o teu timo, os teus olhos, o ouvido e assim por diante. E ele sabe, através da inteligência artificial, e ele sabe qual é a frequência correta de um órgão saudável. Então, se você está fora desse parâmetro, aí ele já começa a indicar, você precisa de cuidados. Agora, tecnicamente falando, eu preciso estar em paz e tranquilo para fazer um teste como esse, porque senão seguramente vai dar totalmente errado, ou não necessariamente? Não necessariamente, ele vai mostrar como você está naquele momento. Naquele momento você não está bem, você não está saudável. Se você está em total desequilíbrio, ele vai mostrar que você está em total desequilíbrio. Algumas vezes quando a gente está muito nervoso, muito chateado, algumas pessoas criam manchas no corpo, é ausência de energia. Isso daí é você se adoecendo, é exatamente a perda da frequência que faz com que os órgãos reguladores do teu corpo, que mantêm a tua saúde, eles vão entrando em desequilíbrio energético e, consequentemente, vão apresentar determinados adoecimentos em algumas áreas do corpo. Ok, lamentavelmente a minha mãe morreu de leucemia. E quando nós fomos a um grande hospital na Europa para tratá-la, o médico aqui de Manaus disse uma coisa interessante, recomendou uma coisa fitoterápica, né? Toma chá de crajiru. E quando chegamos lá, eu mostrei ao médico, disse, olha, ela pode tomar, disse, olha, uma coisa, a crença é uma coisa muito pessoal. Eu sou hoje muito mecânico, eu acredito nos remédios que eu dou. Agora, nada impede de você tomar o crajiru. Tudo que soma, melhora. Então vamos ver, talvez essa seja uma das situações mais complexas para você, quando alguém está num tratamento medicamentoso, que alguém indica para você fazer, meu Deus, eu vou parar meu tratamento para fazer? Não. Você vai continuar fazendo seu tratamento e vai aproveitar essa oportunidade. Estou certo ou estou errado? Tá certíssimo. Vamos fazer o seguinte? Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Fique ligado que você vai gostar. Estamos de volta com o Meio da Amazônia e a conversa continua falando sobre um tratamento de energia, né? E a pergunta que eu fiz para ela, vou relembrar para ela que ela possa relembrar também, é que você está fazendo um tratamento medicamentoso, profissional, e de repente alguém te indica para fazer o tratamento com biomagnetismo. Biomagnetismo. Sim. Como tem sido essa ligação entre as duas coisas? Eu não preciso parar meu tratamento para fazer o teu tratamento. Não, em absoluto. Porque uma das coisas que a gente percebe, que qualquer que seja o adoecimento que você tenha, consequentemente você também está doente na alma, você também está com a mente focada no adoecimento. E o mais interessante do biomagnetismo é que ele vai cuidar não só do teu corpo, mas como vai dar um equilíbrio nas tuas sinapses cerebrais para que você mude o teu foco, para você
ter mais coragem, porque a vida, a saúde é inerente com a tua coragem, com a amplitude da tua frequência. Uma frequência mais elevada, você tem mais saúde. Então o biomagnetismo também ele cuida da saúde mental. Ele trabalha na eliminação das depressões, dos medos, das ansiedades, dos pânicos. Muitas vezes uma doença considerada autoimune, por exemplo, como sua mãe que foi diagnosticada e morreu com leucemia, quando uma pessoa recebe um diagnóstico desse, já está implantado no mundo que isso é uma doença que não tem cura. Então o medo se estabelece. O medo se estabelecendo, consequentemente, o sistema imunológico ele cai. Então, o que faz o biomagnetismo? Ele estimula, ele tira esse medo, consequentemente, eleva o teu sistema imunológico e o teu corpo é um grande laboratório. O que nós fazemos como biomagnetistas ou como qualquer uma outra área terapêutica ou médica é estimular a elevação do teu sistema imunológico para que o teu corpo combata e elimine aquela doença. Nós não eliminamos doença, é o teu corpo, nós trabalhamos no sentido de fazer com que ele se restabeleça, tenha uma frequência equilibrada, para a partir daí ele eliminar tudo o que é nocivo. Uma reação positiva de um fato adverso. Sim, exatamente. Você está numa doença meio complicada, a sua cabeça está dizendo que não tem jeito, e de repente você vai lá e diz, não, pera um pouquinho, vou melhorar a sua autoestima, vou aumentar a sua capacidade e você vai reagir. Sim. Em outras palavras, quando você do seu corpo reage, o efeito medicamentoso é melhor. Sim. Porque as suas energias começam a trabalhar positivamente. Exatamente. Essa tua clínica, ela prepara outros profissionais para esse trabalho? Preparamos, nós aqui o nosso instituto e a clínica de biomagnetismo, ela prepara profissionais biomagnetistas para levar a saúde a outros rincões, por exemplo. E no curso de biomagnetismo, nós focamos muito essa parte neurológica, a psiconeuroimunologia, para que você estimule aquela mente, aquele corpo a vibrar numa frequência mais elevada e, consequentemente, ele mesmo se curar. E começa pelo próprio terapeuta, porque todas as pessoas que vêm fazer um curso de formação em biomagnetismo conosco, ele primeiro tem que ser cuidado, porque você tem que ser o reflexo daquilo que você representa. Se você representa a saúde, você tem que estar saudável. Senão, como é que você vai atender um cliente seu que vem procurar um tratamento, uma cura, se você estiver com medo daquilo, se você não acreditar que o teu conhecimento pode estimular aquele sistema imune a eliminar aquele mal? Você quer fazer emagrecimento, quer emagrecer, quando chega lá o médico é tão gordo quanto você. Como é que você vai acreditar no tratamento de alguém que não quer ser ele mesmo o responsável? Embora nós também sabemos que existem doenças que são difíceis de serem tratadas. Quando eu falo do médico, não estou brincando, mas é isso mesmo. Você quer parar de fumar e o teu médico continua fumando. Não sei o que você vai acreditar. É isso que você está dizendo. Você tem que ter a confiança daquele tratamento que eu passo para você seja correto, porque eu faço comigo e dá certo. Se ele chega com você e diz, o que eu sinto não tem cura, e muito embora você trabalhe no sentido de mostrar que é possível, e ele vibre no sentido contrário, a tua vontade vai prevalecer. É verdade. Então, e também a gente sempre fala que não existe ciência sem fé. Não se meta a fazer absolutamente nada se você não tiver fé naquilo que você faz. Sueli, quais são os pré-requisitos para você fazer um curso como esse? Qual o pré-requisito da pessoa para fazer isso? Só precisa gostar de gente. Okay. Só gostar de gente. Porque para fazer um curso de formação em biomagnetismo, você só precisa saber ler e escrever.
Porque o Dr. Góes, que foi o pai do biomagnetismo moderno, nesses longos anos de perseguição, quando ele começou a disseminar o conhecimento biomagnético, ele foi ameaçado de morte muitas vezes por muitos laboratórios. E ele, fugindo, nessa fuga para preservar a vida dele e da família, ele ensinou biomagnetismo inclusive para os indígenas. Ele se escondia no meio das tribos indígenas e ele ensinava para as pessoas analfabetas, ensinava para aquelas pessoas lá nos rincões da África, que a equipe dele de trabalho muitas vezes se desloca para essas regiões muito pobres e ensina. Você só precisa identificar as cores e fazer uma leitura de corpo, porque o nosso corpo, ele é um livro aberto, você só precisa saber lê-lo. Então, a leitura que o biomagnetista faz é pelo movimento dos pés. Mas se a pessoa não tiver pernas, você faz pelo movimento dos braços. E se a pessoa não tiver braços, ela vai fazendo pelo movimento do corpo. Olha um negócio bem interessante, Dudu. Certa vez chegou aqui um senhor amputado as 2 pernas. E a gente precisava... Convencionalmente, você tem alguns pares biomagnéticos para você eliminar e para você estimular um pâncreas. Você passa pelos pés, porque o corpo é um processo integrado, é dos pés à cabeça. Não adianta você focar. Se você está com problema de fígado, não adianta eu só olhar para o teu fígado, tem que ver por onde tudo começou. Então, os meridianos do corpo passam pelo pé. E ele não tinha os 2 pés. Então, eu disse para a terapeuta, faça o seguinte, estime mais ou menos o tamanho dessas pernas e ponha 2 travesseiros pequenos naquilo que seriam os pés. Então, quando ela foi colocar o ímã, que seria nos pés, que ele não tinha, quando ela encostou naquela direção, ele imediatamente suspendeu o tronco da perna que estava amputado. Quer dizer, ele sentiu energia ali. Isso. Então, você tem essa leitura bem interessante da questão energética. Por exemplo, as fotos Kirlian. Quando você fotografa um corpo que foi amputado com fotos Kirlian, ele vai te mostrar o traço energético daquele membro que não existe, que foi amputado. Quando você vai fotografar uma folha, só a metade dela, você vê que essa foto, ela se projeta no traçado do modelo, da forma que era aquela folha. Então, a energia, ela está, ela não morre, ela é. Fantástico isso, essa é uma conversa aqui o ano inteiro. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas podem te localizar? Nós estamos em Manaus, no Conjunto Acariquara, aqui na Rua das Samaúmas. E também podem nos achar pelo Instagram, biomagnetismo.clínica, e podem nos achar também através do WhatsApp, pelo celular. Nós temos prefixo 92 99219 5770. Nossa produtora vai escrever ali embaixo, com certeza. E a gente pode fazer o seguinte. E além de que nós estamos hoje em um lugar maravilhoso. Isso aqui faz parte do campus universitários da UFAM, né? E se você prestou atenção, alguns ruídos entraram entre nós, são os animais que estão por aqui, né? Eu vi ali, eu acho que é um macaquinho, hoje tem uma arara. São os animais da natureza dentro da UFAM. Tem aqui um jacaré. O jacaré nos visitou aqui ainda agora, né? Já deu uma Eu gosto muito dele, ali. mas deixa ele para lá, né? Eu gosto muito dele, mas é melhor ele ficar para lá. Obrigado pela tua presença. Saúde. E essa é uma ideia importante que as pessoas possam perceber de que é possível, com a energia que você tem, começar a melhorar nas condições de vida. Nós falamos aqui das doenças, mas as doenças também são comportamentais. Também, né? Você às vezes está com energia tão negativa que você se sente para baixo, você não existe. Então o tratamento da energia, na verdade, é um resgate da sua autoestima, da sua capacidade de realização, de entender os seus limites, que é outra coisa, tem gente que não sabe qual é o seu limite, né? Você tem um limite normal e tem um limite que você pode alcançar. Tudo isso eu posso fazer com o tratamento com você, né? Exatamente.
Então, esta e outras histórias você vai encontrar aqui no amazonsat.com. Por hoje é só. Até mais.